Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e olha só quem tem a alegria de receber aqui, Ana Márcia Diógenes, um brinde à vida. Brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. E hoje ela está aqui porque ela também é especialista em psicologia positiva. Nós queremos entender melhor o que é a psicologia positiva, o que é que muda na vida da gente. Ana, o que é a psicologia positiva? É possível definir? Vou tentar aqui, né? Eu queria começar dizendo o que ela não é. Não é autoajuda, né? A psicologia positiva ela é uma ciência, ela foi estudada por cientistas, por psicólogos, mais ou menos ali por volta de 1998, o Martin Seligman, ele assumiu a Associação de Psicologia dos Estados Unidos, americana, né? Que chama APA, na sigla. E ele começou a pautar essa ideia porque ele tinha ficado muito impressionado, assim como, né, acho que o mundo ficou muito impressionado com aquelas imagens de Segunda Guerra, né, aquela coisa toda. E a psicologia estava muito voltada para tratar os traumas emocionais que aqueles soldados e suas famílias tinham vivenciado. Então se cuidava muito mais das doenças mentais em si, já estabelecidas, do que da pessoa humana como um todo, com aqueles contextos, com as suas virtudes, com seus valores, com seus sentimentos. E ele começou a se preocupar com isso e 2 anos depois, junto com o Csikszentmihalyi, mais ou menos assim, eles escreveram juntos um artigo, por volta dos anos 2000, falando cientificamente da psicologia positiva. E também foi desenvolvido toda uma pesquisa que durou 3 anos, envolveu 55 especialistas, eles entrevistaram várias pessoas no mundo inteiro para saber quais eram aqueles sentimentos mais comuns que remetiam à ideia, né, de algo positivo na vida, né, quais seriam as virtudes, quais seriam os valores que o ser humano poderia ter em comum como humanidade. E a partir daí outros autores foram estudando, né, alguns dizem que tudo isso começou mais com Carl Rogers, na psicologia humanista também, que começava a estudar esses valores. O certo é que foi evoluindo, né? Em todo mundo se tem hoje psicólogos que estão atuando nessa área da psicologia positiva, e nessa especialização que eu fiz, a gente foi aprendendo a teoria, aprendendo um pouco da história de tudo isso, os principais livros, os principais autores. Foi algo assim muito importante para mim, porque trouxe um conhecimento que eu sempre gostei de ter, né, e tinha encontrado agora um tempinho para poder me dedicar a isso. O que mudou para a Ana Márcia e do convívio com o outro após essa especialização? O interessante é que eu fiz parte da especialização durante a pandemia. E o que mudou muito para mim foi a forma de me perceber e de dar espaço para eu perceber melhor o outro. Né? Então, tipo, a gente se cobra muito de tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ser uma boa profissional, uma boa mãe para quem tem filho, uma boa filha para quem ainda tem seus pais, uma boa colega. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, né? A gente tem que estar e tem que estar bem, o cabelo tem que estar bem, a gente tem que estar bem vestido, e o que é a gente, o que fica lá dentro mesmo, né? O que é isso tudo, né? Me contribuiu muito para que eu, tentando me conhecer melhor, eu pudesse me permitir também conhecer o outro melhor, né? De ver no outro algumas coisas que eu rejeito no outro porque elas estão dentro de mim, né? Perceber também que a gente não é só essa ideia de felicidade imposta que muitas pessoas colocam, mas a gente também tem um lado meio sombra, né? Tem até livros sobre isso, né? O lado sombra, que todos nós temos. A gente não está alegre todo dia, a gente não está disposta todo dia. Tem dia que a gente tem um pensamento chato, negativo, tem dia que a gente pensa 10 vezes a mesma besteira, e tem outro dia que não, ou naquele mesmo dia a gente se levanta. Eu acho que a psicologia positiva me mostrou a mim mesma como um processo, como uma construção, né? Que o que é importante é eu estar todo o tempo atenta para essa construção e perceber que o outro também é. Se eu sou uma construção, você também é. Eu particularmente fiz um exercício comigo ano passado, tipo assim, um exemplo, nas redes sociais. Eu prefiro hoje muito mais o Instagram do que o Facebook. Eu acho que o Facebook ele ficou muito marcado por um ódio, né, no nosso período eleitoral aqui no Brasil, né? E as pessoas perderam muito o bom senso.
de que um outro pode ter uma ideia diferente, não significa que ele esteja me atacando. Ou se eu comento algo, ou se eu publico algo, não significa que eu esteja lhe atacando, eu estou expondo a minha ideia. Né? Então as pessoas não aceitam isso. Então eu passei até a ter 2 perfis, tanto no Instagram como no Facebook. O meu mesmo, Ana Márcia, onde aí assim, se eu quiser me colocar politicamente, economicamente, ou então em termos profissionais, eu também me coloco. E criei um de Felicitâncias, onde eu vou me permitindo falar mais dessas coisas todas, porque eu acho que as pessoas estavam misturando tanto que eu não queria que a felicitância se perdesse em algum discurso de alguém que acorda meio mal-humorado com a política, né, e vai criticar isso. Então eu acho que muda, porque se eu consigo perceber mais isso em mim e eu consigo tentar identificar um dia que eu não estou bem, ou então que eu estou repetindo o mesmo erro várias vezes, onde é que eu estou enganchando, onde é que eu estou parando ali, que eu não estou evoluindo, né? Mas não precisa ter uma formação em psicologia positiva para chegar a esse nível de evolução? Eu acho que não. Eu fui por esse caminho porque eu gosto de estudar, assim, eu gosto de me aprofundar, e eu quis botar a minha energia maior nisso. Né? Eu gosto muito também de terapias holísticas, terapias complementares, além da psicologia. Eu fui porque eu queria estudar mais isso, mas eu acho que qualquer um de nós pode encontrar esse seu equilíbrio por uma boa leitura, né? por muitas vezes tem tantos documentários, filmes interessantes, e tem outros que a gente assiste, parece que a gente sai assim se tremendo de nervoso, daquela coisa assim que fica inquietante dentro da gente, né? É boa a inquietação para a gente pensar mais, mas a inquietação que deixa a gente nervoso, né? Ou então assim, tem gente que come, sei lá, uma panelada antes de dormir, com certeza vai ter pesadelo. Se a gente assiste uma coisa muito pesada antes de dormir, a gente também vai dormir pesado. É uma questão de escolha, mas você falou na questão do bom senso, né, Ana? Falta muito bom senso. Eu acho que sim. Né? Eu acho que falta. A gente não está julgando ninguém, a gente está fazendo uma avaliação do contexto atual, né? Eu acho que falta paciência, né? Eu acho que falta a gente... tem um livro, Devagar, que é do Cal Moret. Tem aqui. Né? A gente pode mostrar, aqui, tá aqui. Né? Ele fala muito disso, é o movimento slow, né? Tem slow city, tem slow food, né? Tem slow, acho que é slow moda, slow fashion, né? Porque assim, é tudo você dar um olhar com mais calma e vivenciar aquilo, não é deixar de viver, mas é estar dentro, vivendo e não passando pelas coisas. Eu acho que o bom senso vem daí. Né? É entender os ritmos de cada um, o respeito. Tudo, se eu consigo fazer 10 coisas no dia e o outro só consegue 5, quem sou eu para dizer que o meu modo é que está certo? E se eu estiver errada? E se fazer tanta coisa está me deixando de noite com pouco sono porque eu fico elétrica? Minha adrenalina está, né? Então, Ana, a gente vai fazer o seguinte, vai continuar falando sobre psicologia positiva, principalmente como a gente pode usar essa psicologia positiva nesse 1 ano de pandemia. Certo. Você falou aí em Felicitâncias, que também é um projeto seu que a gente vai abordar. E hoje aqui também no Viver Mais tem a dona Lourdes Macena, ela é uma bailarina com mais de 60 anos. Ela vai ser homenageada, aliás, foi homenageada na 7ª Bienal Internacional de Dança. E antes da gente conhecer a história dela, ela só mandou um recadinho aí pra gente. Vamos ouvir. Vamos sim. Fiquei muito feliz, né? Principalmente quando eu vi Viver Mais, né? O nome do programa é algo extraordinário, né? É isso que a gente quer, viver mais, mas principalmente viver bem. Sou muito grata a você, Ian, pelo convite, a TV Ceará, e é uma felicidade muito grande estar aqui compartilhando com vocês. Bom, então o Viver Mais volta já, a gente continua tomando nosso café, né, Ana? Continua sim. Até daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais volta seguindo aqui, tomando café, com a Ana Márcia Diógenes, professora, jornalista, especialista em psicologia positiva. É exatamente sobre isso que a gente está falando, né, Ana? 1 ano de pandemia, como é que a psicologia positiva pode nos ajudar a entender esse momento?
Eu acho que a gente talvez nunca tenha tido tanto tempo para refletir. Eu estava pensando nisso um dia desse. A gente nunca teve tanto tempo e alguns de nós, e eu me incluo de vez em quando também, a gente não está sabendo usar o tempo a nosso favor. A gente entra em tanta coisa. Ontem mesmo eu tinha me inscrito há um mês num curso gratuito e depois me inscrevi em outro. Quando eu vi, os dois eram às 20 horas no YouTube. E eu tenho que decidir, né? Então, assim, tanto tem muita oferta, mas como a gente às vezes acaba botando o tempo da gente em tantas outras coisas e na reclamação. Eu sei que é um momento difícil, algumas vezes ao longo do dia eu lembro que é um momento muito difícil, né? Algumas pessoas próximas que estão passando por momentos difíceis. Mas se não tem jeito, eles fazem parte do processo, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que a psicologia positiva, ela entra aí. Né? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode, antes de tudo, tentar ver o que pode ser produtivo nesse momento a nosso favor. Será que não tem aquele livro que você queria ler e que você não tinha tempo para ler? Qualificar o tempo. Porque muitas pessoas estão trabalhando tanto nesse período como para ocupar o tempo. Né? Alguns já cansaram de assistir televisão, mas é porque às vezes está assistindo a televisão do dia a dia, tem tanto documentário bom, livros, palestras que estão disponíveis, muitas instituições estão fazendo cursos gratuitos. Tem muito. Né? Tipo assim, aprender a costurar, aprender a bordar, bordado terapêutico, escrita terapêutica, tem tanta coisa. Então assim, será que não é momento, já que aquela história, já que a gente não pode fazer nada, vamos procurar nos satisfazer às vezes aquela nossa criança interior que gostava de uma brincadeira lá atrás, de um jogo de baralho, de uma palavra cruzada, e você está às vezes com um companheiro, uma amiga, um pai, uma mãe que você está dividindo ali o espaço. E por que não vai resgatar coisas assim? Substituir algumas coisas que nós não podemos fazer, como ir a um restaurante, aprende a cozinhar. Aprende a cozinhar. Eu aprendi muita coisa nesse período. Foi, né? Ana, fiz muita por coisa. exemplo. Eu fiz aquele camarão, tem camarão no girimum. No girimum, no nosso girimum. Né? Eu não tava, abóbora, eu não estava podendo comer camarão, Ah. mas aí eu vi que tinha uma empresa que entregava carne de sol já prontinha em casa, né? Pedi no mercadinho lá perto o girimum, os materiais fiz, né? Até para comemorar, se não me engano, o Dia dos Namorados, aniversário de casamento, alguma coisa assim. E ficou tão legal, porque mesmo que não fique igual do restaurante que não ficou, né? Mas foi a gente que fez. Aí você faz junto com alguém, né? Que você queira. Aí depois é legal, você posta. Aí eu entro até no outro assunto, né? Porque assim, do mesmo jeito que a gente posta coisas boas e legais, a gente tem que lembrar que nem tudo que é postado significa a vida inteira de uma pessoa, porque a vida não é só isso também, né? E aí eu até me lembro que ano passado eu fui fazer, eu não passei tão bem, e fui tomar soro, né, no hospital, e uma pessoa criticou por que eu estava colocando aquilo, porque é pesado. Eu disse, mas faz parte da minha vida. Como fez parte eu postar o girimum com carne de sol, fez parte um dia eu tomar um soro. Né? É uma topada aqui que você leva e que você bota o seu pé lá. Por que não? Porque a gente é um ser cheio de detalhes. Se a gente não posta também esse lado, parece que só tem felicidade. E acho que isso aumenta até a depressão. Esse excesso de positividade cansa. Cansa, eu acho que faz mal e cria um modelo ideal que ele não existe, porque o seu modelo o meu modelo é outro, né? De quem está nos assistindo tem inúmeras pessoas, cada um com o seu. Claro. O que é bom? É que você consiga chegar perto do seu. Você é o seu ideal. Porque assim, Ana, você falou do entendimento com o outro, as dificuldades de relacionamento aí durante a pandemia, a gente viu que houve um índice muito alto de divórcio. Sim, né? É verdade. Né? Porque as pessoas estão no nível de intolerância, aí culpa a pandemia. Mas é possível a gente ter um controle disso, né? Para não culpar só a pandemia, né? É possível, eu reconheço que não é fácil, porque as pessoas estão há um ano, né? Como você está dizendo, um ano, as pessoas às vezes no mesmo ambiente. Cheio de limites, né? Nem toda a vida é uma casa grande, um apartamento grande. Tem as questões, às vezes, financeiras, que nesse período também alguns afloraram mais. E você, já convivia mais tempo com aquela pessoa, vai conhecendo, às vezes, alguns detalhes do dia a dia que não via porque estava no trabalho, porque saía e chegava. Então, assim, é um desafio que eu acho que ele está posto. Se a gente reclamar muito, a gente não vai fazer com que ele melhore. A gente só vai ficar rancorosa, frustrada, depressiva. Eu acho assim, ok, ele está aí. O que é que eu posso fazer para melhorar? Minimamente. Né? Eu me lembro muito, Ian, que as crianças
A gente conta muito contos de fada para as crianças. E eu me lembro que uma vez um professor de educação infantil estava dizendo que conheceu algumas crianças que a meta delas era inatingível, porque elas só pensavam no final feliz do conto de fadas, como se a vida sempre tivesse que ter, se não tivesse um final Felizes feliz. para sempre. É porque a vida não era boa. E eu acho que para mim a psicologia positiva também é algo nesse sentido, o nosso processo e as nossas chegadas, sejam elas quais forem, porque nem sempre vai ter esse final feliz. E o que é que a gente faz com isso? Exatamente, tem que estar preparado para saber lidar com isso. Você falou nas redes sociais, Ana, e nas redes sociais você tem o Felicitância, e a gente pode usar essas redes sociais de forma positiva. Sim. Né? Fazer uma chamada de vídeo com um amigo, aquelas reuniões. Enfim, a gente está aqui tentando, nesse 1 ano de pandemia, falar da psicologia positiva, porque a gente sabe que tem muita gente que não conseguiu o equilíbrio necessário para estar bem nesse momento, né? Ana, mas você vai falar no próximo bloco sobre as felicitâncias. Sabe por quê? Porque já que a gente está falando de coisas boas, de levar uma mensagem de otimismo, como eu falei, a dona Lourdes, né, ela tem mais de 60 anos e ela foi homenageada na 7ª Bienal de Dança e tem uma história linda. Meu pai era sanfoneiro e assim, ainda hoje, né, meus primos, tios, nós somos uma família que gosta dessas brincadeiras dançantes, música, fazer música, tocar. Essa relação com a cantoria de viola, com a sanfona, com o zabumba, com o triângulo, com os cantadores, e isso leva a um bom forró, isso leva sempre a questão de viver os ciclos, né? Os ciclos que têm uma relação com a questão religiosa, mas que tem principalmente uma relação com fazer a festa da vida comunitária como uma forma também de rezar e trazer bons fluidos e trazer boas energias e tentar livrar-se do mal da vida, de tanta coisa que às vezes a vida cotidiana lhe traz, né? Das coisas difíceis que a vida cotidiana traz. Então, o meu corpo sempre teve uma relação primeira com essa dança que veio dos primeiros, digamos assim, das pessoas com quem eu tinha uma maior relação de afeto, que no caso era meu pai e minha mãe. Minha mãe, eles sempre dançaram bem, gostavam de dançar, né? E que tinha nessa relação, eram pessoas que durante um certo tempo tinham essa relação com a agricultura e que passavam a ver na festa esse momento do ócio entre um período de trabalho e outro. Então, a minha dança vem dessas formas comunitárias de brincar, de alimentar o seu corpo com a alegria que vem do outro pelo momento do encontro. Então, minha primeira relação com a dança vem daí. Para falar a verdade, até antes de eu ser funcionária pública federal, eu nunca tinha feito um curso formal. Eu passei um curso formal de dança. Eu sempre dancei, sempre tive uma relação com o que as pessoas hoje chamam de dança de salão, mas não nas academias, né? Como uma prática efusiva do povo com o qual eu me relacionava. E depois, quando passei a trabalhar como funcionária pública, eu me permiti fazer alguns cursos de dança, porque entendi que era isso do qual eu gostava de falar e do que eu queria fazer. Mas a minha dança, ela sempre foi popular, ela nunca foi uma dança formal, ela é uma dança que vem da prática do corpo, do trabalho, que vem do corpo do dia a dia e da vida comunitária, né? Do que a gente chama hoje de aprender a fazer fazendo, do que está na pedagogia que a gente chama de pedagogia ativa, né? Porque ela vem de uma prática primeira. Então, a dança, para mim, sempre esteve como algo que me deu os maiores prazeres de vida, mas ela vem de uma dança natural, que meu corpo sempre recebeu bem. Olha só, Ana, que incentivo. Isso é que é psicologia positiva, né, da dona Lourdes? Demais, eu gostei muito e me lembrou uma coisa lá da minha vida, lá para trás, com os meus pais. Meu pai já faleceu, mas quando ele era casado com a minha mãe, eles dançavam muito. Eu me lembro ela dizendo aí, né, que os pais dançavam. Eu me identifiquei, porque o meu pai dizia, hoje vamos ensinar samba, hoje vamos dançar valsa. E a gente no final de semana às vezes dançava. E a sabedoria dela foi muito interessante, né? Ela foi falando ali do ser humano, ela foi falando dos sentimentos, de afeto, as palavras tão bem colocadas, né? Tão bem ditas, né? Que isso é uma positividade, isso é uma psicologia positiva que a própria vida ensinou a ela. Então, como você disse, não é necessário realmente a gente fazer cursos ou ter 1000 leituras específicas, né? Mas é buscar aquilo que não seja só passageiro, que fique na vida, como a gente vê que pautou a vida dessa senhora. Né? A importância da dona Lourdes. Então, parabéns, dona Lourdes, a senhora
super merece esse prêmio. Então no próximo bloco a gente fala de felicitâncias. Falamos. Viver Mais volta já. E antes do café esfriar, vamos seguir aqui. Vamos sim. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Estamos de volta com o Viver Mais. E o que é o Felicitância, Ana? Como é que surgiu? Como é que isso também pode agregar algo para a nossa vida nesse momento? O Felicitância, ele surgiu quando eu estava escrevendo um livro de Sulepante a Felicitante, uma questão de gentileza. É um livro para adolescentes, para jovens, é para todo mundo, mas eu fiquei pensando neles. Que conta a história de uma menina, não vou dar muito spoiler, né? Contar os detalhes, mas conta a história de uma menina que recebe uma tarefa no colégio e ela escolhe descobrir o que é que causa mau humor na casa dela e como é que vai trabalhando com isso, o que é que ela faz para ajudar, né? E aí ela vai, o livro é contado por ela e em algum momento ela cria algumas palavras. Ela fala do esfulepante, como alguma coisa que é chata, que assusta, e do felicitante, aquilo que dá alegria, né? Que explode de alegria. E aí, a partir disso, algumas pessoas, depois do livro, algumas pessoas foram sugerindo, por que não vai continuando com essa ideia e trabalhando essa ideia? E aí as pessoas começaram a meio que conjugar, e eu também. Tudo que aquele livro do felicitante, aí surgiu o Felicitância, né? Aí eu comecei a escrever sobre isso e criei um perfil no Instagram, que é Felicitância. Que é Felicitâncias. Tá, Felicitâncias. E aí eu pedi ao Gil de Selle, que é um amigo, jornalista, design gráfico, né? Para ele criar uma logomarca, né? E o Gil criou e eu trouxe aqui. E é para você. Ai, né? Que lindo! Aí o Felicitância, a marquinha é aqui. Essa marquinha vai até passar por uma mudança também com o Gil em breve, que eu estou com alguns projetos. Né? Mas aqui está o Felicitâncias. E aqui dentro, aí eu pedi, encomendei esse... Vou te mostrar aqui. Né? Aqui dentro tem um chaveirinho da Felicitância. Ai, e um imã para a sua geladeira. E aqui é um cofrinho para poder fazer um aproveitamento. Gente, que lindo! Amei. Aí trouxe aqui para você, né? Ai, uma lembrancinha. Mesmo. E lá no Instagram você, que tipo de publicação? Olha, eu fiz assim, eu coloquei o resultado da pós e da minha pós, eu fiz um artigo, no final tem uma prova, tem um artigo, e eu resolvi fazer um produto, para não ficar aquela questão acadêmica só guardada. E o produto foi falar das virtudes e dos valores que a psicologia positiva trata, né? São 6 virtudes que tratam de 24 valores, né? Tem essa 6 e 24, né? Entre virtudes e valores. E aí eu trato disso e vou assim, reproduzo, sei lá, eu vejo uma planta bonita, uma frase bonita, algo que alguém disse, eu comento, vou andando no centro da cidade, vejo alguma coisa que identifica, eu coloco. E também reproduzo muitas frases de outros perfis, porque assim, eu não tenho todo esse conhecimento de vida, de vivência, tantas pessoas que escrevem tantas coisas legais. Veja o seu também, veja as flores do Nonato, do Ronaldo Salgado. Ana, já que a gente está falando dessa questão de positividade, de que não existe uma fórmula mágica, tem um documentário muito interessante, Em Busca do Bem-Estar, que é um encontro de um empresário muito estressado com aquele monge que foi considerado o homem mais feliz do mundo. Então, vamos só mostrar um pouquinho desse documentário. My stress is up to here. Should I use my life in the best possible way? How should I extract the quintessence of life in the best possible way? Life is constantly doing everything for you. You eat, you live, everything flows.
Interessante, né? Aí é só um trechinho, vale a pena ler, porque remete àquela coisa, as pessoas querem sempre um final feliz, né? E a vida não tem só esse final. Ela pode ter, pode não ter o final feliz. Eu acho que o dia é o presente, que é o que a gente está vivendo. O que a gente tem para hoje, né? Não deu certo tal coisa. Como é que a gente conserta? Como é que a gente ajusta? Então, como é que a gente esquece porque não tem jeito, né? Então, se você às vezes não é feliz com um trabalho, é feliz com outro, não é feliz com um casamento, é feliz com outro, é feliz sozinha, porque é felicidade melhor do que... A maior companhia somos nós. Com a psicologia positiva é mais fácil enfrentar a passagem do tempo? Sim, com toda sinceridade, bem mais. Porque nos cobram muito, principalmente da mulher. Desde a cor do cabelo, a uma ruga, né? A uma flacidez, a gente tem que estar sempre... É como se a gente não tivesse mais valor depois disso. E a gente tem tanto valor para passar, tanta coisa para estar interagindo com as pessoas, tanto conhecimento que a gente pode estar acumulando ao longo da vida. É bem mais fácil. É bem mais fácil envelhecer. Viva a psicologia positiva. Então vamos lá, no Instagram Felicitância. Felicitâncias, no Facebook também Felicitâncias, e o meu é Namárcia. É o Ana Márcia sem o A, Namárcia. Tá, e você já sabe o nosso Instagram, Ian Gomes Jornalista, e terminou a nossa conversa aqui com a Ana Márcia Diógenes, você vai lá no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, você compartilha a nossa conversa, assiste de novo, porque a gente quer de verdade que as pessoas tenham mais bom senso, mais equilíbrio para passar por essa fase que é considerada tão difícil, né, Ana? Isso, vai passar. Eu sempre digo um brinde à vida, mas vamos dizer felicitância para todos. Viver Mais de hoje fica por aqui. Felicitância. Felicitâncias. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.